Amém, irmãos? Glórias a Deus. Você que está aí fora, se quiser se aproxegar, que é uma mistura de se aproximar com chegar para dentro. Se você quiser entrar e sentar, você garantir que vai conseguir ficar em pé, por sua conta em risco. Amém? Quero desejar, as boas-vindas, a Luana já falou, para quem está nos visitando. Se sinta em casa, Essa aqui é a nossa casa, é a casa do nosso Pai. E na casa do nosso Pai, a gente sempre se sente bem. Na casa da nossa mãe, Casa de mãe, a gente sempre se sente bem. Casa de mãe, sempre sai um negócio para comer bom. Casa de mãe, a gente sempre sai com alguma coisa. Uma galinha, ovo, alguma coisa da horta. A gente sempre sai com alguma coisa. Casa de mãe é bom demais, ainda mais nessa época, Mas quero também desejar feliz Dia das Mães para todas as mamães, que vocês se sintam abraçadas pela Igreja Bíblica da Verdade aqui no Curral Velho, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Dos versos 27 e 28. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 27 ao 28. Todo mundo achou? Amém ou misericórdia? Vai falar assim: Era este menino que eu pedia, e o Senhor concebeu o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adorou ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, nós estamos diante, ó Deus querido, da Tua mensagem, Pai. Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite, Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa tocar o coração, ó Deus, de cada mãe que está nessa noite aqui, meu Pai. Mas não só das mães, ó Pai, mas de cada pessoa que está aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor possa falar aos meus irmãos, ó Pai, e que os meus irmãos consigam prestar atenção e dar ouvidos à mensagem que o Senhor tem para falar conosco essa noite. Em nome santo de Jesus. Amém e amém. Mãe, instrumento de Deus para moldar o futuro. Quero ler um breve poema. Mãe, uma palavra pequena para expressar tão grande amor. Mãe, deixa de comer para sustentar seus filhos, se preciso for. Mãe, tem o dom de Deus de nos acalmar com o colo na hora da dor. Amor de mãe é tão difícil encontrar. Dará a vida pelos seus filhos, se um dia precisar. Até Deus confiou no amor de uma mãe e entregou o seu filho aos cuidados de uma mulher. Mãe, uma palavra tão pequena, mas hoje quero expressar meu grande amor por você. Feliz Dia das Mães, mais uma vez, para cada uma. Veja bem, nós estamos falando aqui nessa noite, nós vamos aproveitar o Dia das Mães, essa data, para falar sobre uma mãe, para falar de uma mãe que nós vemos expresso aqui nas Escrituras. E nós vemos aqui, nós lemos um trecho que talvez você falou, mas João Leno, eu não consegui entender, porque você só leu 2 versículos e eu não consegui compreender de quem estava falando. A Bíblia está falando de uma mulher chamada Ana. Mas primeiro, para nós sabermos, nós precisamos entender que essa mulher era estéril. Ou seja, ela não podia dar à luz. Ela não podia ser mãe. E parece que toda mulher, ela já nasce com um desejo de ser mãe. As meninas brincam de quê? Boneca. E parece que desde pequenininho já vem aquele cuidado. Desde pequenininho a gente vê uma criança com uma bonequinha cuidando, dando mamadeira, dando chupeta.
às vezes rabiscando a cara da boneca toda. A gente vê desde pequenininho esse instinto materno já com a mãe. A gente vê o tempo todo isso. As mulheres são as únicas que têm o dom vindo de Deus de dar a vida. A mulher é a única que tem o dom de Deus de gerar outra vida dentro de si. Hoje em dia, com a ciência, a gente vê o absurdo de homem ficando grávido. Eu não quero. Alguém está disposto a ficar com o barrigão? Depois de 9 meses, que é o pior. Mas eu acredito que é cortado, é cesárea. Porque não tem. Homem não tem estrutura para ser mãe. Mãe é mãe, mulher. E à mulher foi dado esse dom de Deus. Elas são capazes de gerar vida. E não apenas isso, elas têm uma tarefa dada por Deus de criar filhos piedosos. Toda mãe é aquela que passa mais tempo com o menino. Você, mãe, ou que ainda não é mãe, você, mulher, a tarefa que foi dada por Deus para você é de gerar homens e mulheres corretos. É de gerar homens e mulheres piedosos. Essa é a tarefa da mãe. É claro que o pai ajuda ali, e o pai deve ajudar na hora de educar o filho, o pai deve. Mas a mãe, ela tem uma grande responsabilidade para forjar o caráter de todos nós. Todos nós temos o caráter forjado por uma mãe. Mas e o pai, John Lennon? O pai, no Dia dos Pais, eu vou falar de vocês. O pai é lógico que tem uma tarefa grande, aliás, precisa dos dois para ter um filho. Precisa dos dois para gerar um filho. Mas a mãe é aquela que cria mais intimidade com a criança. Mais amor pela criança. Afinal de contas, fica 9 meses dentro da barriga de uma mãe. 9 meses se alimentando daquilo que uma mãe se alimenta. E depois que quando nasce, ainda mama por mais 2 anos. Isso é criança que mama pouco. Tem menino que mama até os 5 anos de idade. Olha só, o afeto. Por isso que mãe é aquela que forja o caráter da criança. No Dia das Mães, nós reconhecemos que Deus usa mulheres fiéis para cumprir os seus propósitos. Ana, mãe de Samuel, é um exemplo de oração, entrega e influência. E são essas 3 coisas que nós vamos ver nessa noite. O que uma mãe cristã, o que uma mãe que procura servir a Deus, ela precisa fazer pelos seus filhos. As mães que oram movem o céu. Uma mãe que ora, ela não sabe o poder que ela tem quando está de joelho orando pelo seu filho. Uma mãe que ora, ela resgata os seus filhos. Nós vimos há um tempo atrás a equipe de São Luís que teve aqui, aquele rapaz falando do testemunho dele. Mesmo a mãe dele não sendo cristã, ela orava para Deus livrá-lo daquele mundo de vício, daquele mundo de drogas que ele vivia. Mesmo sem ser cristã, a mãe dele já orava por ele. A oração de uma mãe, ela pode transformar a vida de uma pessoa. Veja bem, voltamos um pouco para trás em 1 Samuel, capítulo 1, o 10 e o 11, vai falar o seguinte: e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à minha humilhação, dessa tua serva,
e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortadas. Veja bem o que Ana estava fazendo. Ana era estéril, como nós já falamos. Mas ela não desistiu de clamar a Deus. Como eu falei, a maioria das mulheres, elas já nascem e quando vão ficando mais maduras, elas sentem o desejo de ser mãe. É muito mais fácil uma mulher ter o desejo de ser mãe do que um homem ter o desejo de ser pai. Toda mulher já nasce com isso. E na antiguidade era assim. Ana era estéril. Ela não podia gerar filhos. Ela não podia dar à luz. E aquilo gerava uma grande amargura a ela. Ainda mais naquela época. Naquela época, a mulher ela tinha que gerar filhos. Porque senão não era uma mulher bem vista pela sociedade. E ela clama. E diz que o profeta Eli, quando viu aquela mulher orando Aparecida, falou: mulher, se afasta do vinho, você está bêbada. Porque ela orava, e da boca dela não saía voz nenhuma, tia Nessi. Da boca dela só mexia, porque ela orava em espírito. Ela orava em silêncio. Tamanho era a amargura e o sofrimento que ela estava, querendo um filho. Existia a amargura na vida daquela mulher. Ela sabia que somente Deus poderia atender a sua oração, Aparecida. Por isso ela vai buscar a Deus. Por isso ela vai ao templo orar a Deus. Porque ela sabia que somente Deus podia mudar o ventre dela. Somente Deus podia fazer de uma terra seca e árida uma terra frutífera. Somente Deus poderia fazer do ventre daquela mulher um ventre que estava minguado, um ventre que estava ressecado, gerar uma vida. Somente Deus pode fazer. E assim a sua história muda quando ela ora o Senhor. Sabe qual foi o resultado? Deus ouviu aquela mulher e abençoou ela com um filho. E esse filho foi um profeta chamado Samuel. E o livro que nós estamos lendo e meditando nessa noite recebe o nome desse filho. 1 Samuel e 2 Samuel. O filho daquela mulher vira um profeta. Mas, Leonino, o que isso tem a ver com nossas vidas hoje, aqui em 2025, nesse ano, nessa noite, nesse dia das mães? O que essa palavra tem a ver conosco? Tem a ver que mãe, principalmente para mães, vocês não sabem o poder da oração de vocês. Vocês não sabem o quanto vocês têm uma arma a favor da família de vocês. Coloque o joelho no chão, ore pelo seu filho. Muitas das vezes a gente acha que não tem mais jeito. Muitas das vezes a gente até olha para os nossos filhos e fala assim: meu filho não tem mais jeito. A minha família não tem mais jeito. A minha situação não tem mais jeito. Eu estou amargurado. Eu estou aflito. E Deus não me atende, não tem mais condições para mim. Mas quando uma pessoa se coloca aos pés da cruz, em oração, se coloca aos pés de Deus e ora sem cessar, dia e noite, a transformação acontece. Mãe, você não pode desistir de orar pela sua família. Você, pai, ajude a sua esposa a orar pela sua família, a orar pelos seus filhos. A família não é um projeto falido. Quando nós olhamos para esse mundo,
a família, o núcleo familiar, tem sido um projeto falido. A Luana leu um versículo aqui ótimo de Provérbios. A família, ela é algo importante para Deus. E você, mulher, você, mãe, recebeu essa dádiva por Deus. Através de uma mulher veio o Salvador do mundo. Através de uma mulher, e aí não precisou de nenhuma ajuda de homem, veio o Salvador do mundo. Veio aquele que morreu por nós na cruz, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo passou por todos os cuidados ali de uma criança. A mãe, como a Luana falou, a tarefa da mãe não é só fazer a comida, não é só esquentar o bucho na beira do fogão, não é só comprar roupa. Talvez a mãe pense assim, meu Deus, como eu queria dar um presente para cada filho meu, mas eu não tenho condições. O maior presente que uma mãe pode dar para o seu filho é a vida e a educação. O maior presente que uma mãe pode dar é entregar o seu filho ao Senhor. Senhor, proteja o meu filho, guarda o meu filho, Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Toca na minha casa, use essa ferramenta da oração, use essa arma da oração e lute, clame a Deus, porque Deus ele é poderoso. Ou existe dúvidas sobre isso? O poder de Deus ele é imenso. Nós vemos que essa mulher é estéril e recebeu a bênção de Deus. Seja em lágrimas ou em alegria, as orações fazem diferença. Nunca desista de orar. Nunca desista de orar, Luana, pelos seus filhos. Coloque os seus filhos diante deles. Que da boca sua, mãe e pai, possa sair palavras que abençoem os seus filhos. Não palavra para amaldiçoar, mas que da boca possa sair a palavra para abençoar a vida de seus filhos, de orar pelos seus filhos. Mães que consagram os seus filhos a Deus, elas deixam um legado. Olha só o que fala em 1 Samuel ainda, no verso 28. Por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Ana parece que faz um pedido a Deus meio sem sentido. Sabe o que? Ela pede a Deus, Senhor, eu quero um filho. E quando o Senhor me der esse filho, eu entregarei ao Senhor. Eu devolverei ao Senhor. E sabe qual é a questão ali? Quando ela fala de entregar ao Senhor, ela está falando entregar mesmo. Porque o filho dela moraria longe dela, com um profeta. Com o profeta Eli. O filho dela, ela não teria mais com ela. Mas, John Lennon, que pedido louco é esse? A mulher quer um filho e depois ela quer entregar ao Senhor, entregar a Deus, porque ela sabia que o filho dela, estando com Deus, seria o melhor lugar do mundo. Porque ela sabia que os caminhos de Deus são os melhores caminhos do mundo. Uma mãe deve se alegrar quando o seu filho estiver no caminho de Deus. Uma mãe deve se alegrar quando o seu filho falar, mãe, estou indo para outro lugar, pregar a palavra.
Uma mãe deve se alegrar de entregar e consagrar o seu filho a Cristo. Não é abandono. O que a Ana fez não foi abandono. Muito pelo contrário. Ela entregou ao único que poderia cuidar, ao único que tinha o caminho correto para o seu filho. Quantas mães estão agora chorando porque têm os seus filhos jogados nas drogas? Quantas mães estão agora e não sabem nem aonde os seus filhos estão, porque sumiram, estão jogados na bebedeira, na droga, na prostituição, estão perdidos? Quantas mães agora, nessa noite, não receberam um feliz Dia das Mães? Quantas mães agora choram porque os seus filhos já não estão mais aqui? Porque os seus filhos foram levados pelo tráfico, foram levados pelo assassinato. Quantas mães agora choram? Mas essa mulher ensina algo para as mães. Consagrem os seus filhos a Deus. Entreguem os seus filhos a Deus. Porque o caminho é o melhor. Obrigado. A questão da Ana parece um pouco confuso. Mas entregar um filho ao Senhor não significava, aliás, ficar longe do seu filho. Porque ele ia morar no templo. Mas era um sacrifício com propósito. Porque ela entendeu que o seu filho pertencia a Deus. Ela entendeu, Aparecida, que aquela bênção pertencia a Deus. E ela queria tão simplesmente ter o prazer de gerar uma criança e colocá-la no caminho de Deus. Provérbios vai falar: eduque o menino no caminho em que ele deve andar, e que ele não vai se desviar mais dele. Qual o caminho? O caminho do Evangelho, o caminho de Deus. É o melhor caminho. É um caminho de segurança. É um caminho totalmente diferente do mundo. Não existe caminho melhor. E ela entrega o seu filho porque ela entendeu essa preciosidade. E entendeu que o seu filho pertencia a Deus. É Deus quem tem dado os seus filhos. É Deus quem deu os seus filhos. É Deus que fez cada uma de vocês ter o ventre próspero. Consagrem os seus filhos ao Senhor. Nunca deixem de orar por eles. Nunca deixem de clamar a Deus pelos seus filhos. No momento certo, eles virão. No momento certo, eles seguirão a Cristo. Mas não pode nunca desistir. Existe um testemunho de uma mulher que ela orava muito para o seu filho se converter. Ela era cristã e orava o tempo todo para o seu filho se converter. Orava. Passou anos e anos. 5, 10, 15, 20 anos essa mãe orando. E nada de Deus responder. Ela falou: eu vou parar de orar. Eu vou parar de orar porque parece que não tem jeito mais. Estou há tanto tempo orando e clamando a Deus e o meu filho ainda continua perdido. O meu filho ainda continua no mundo das drogas. O meu filho ainda continua lá fora. Eu vou parar de orar. E no dia que ela parou de orar, ela teve um sonho. E esse sonho tinha uma mão grande levando o filho dela para cima de uma montanha.
E cada vez mais que ela ajoelhava e orava, a mão empurrava mais o filho para chegar até em cima da montanha. Só que no dia que ela parou de orar, a mão saiu e o menino caiu. E ela pôde perceber que naquele momento Deus estava falando com ela, que era Deus que estava conduzindo o filho dela, que só bastava ela perseverar na oração, que o filho dela ia conseguir sair daquela vida. Persevere, continue a orar, consagre o seu filho a Deus. Senhor, a Raquel é do Senhor, Senhor, o Isaac é do Senhor. Consagre o seu filho. Ah, mas meu filho já tem 30 anos, John. Consagre ao Senhor. Ore. Nunca pare de orar. Nunca pare de buscar. Consagrar os filhos a Deus não significa abandoná-los, mas criá-los no caminho do Senhor. Não existe alegria maior do que ver um filho cumprindo a vontade de Deus. Muitos falam que nós abandonamos a nossa família porque a gente saiu e veio para outro lugar. Mas para nossa mãe, para a mãe da Natália e para minha mãe, a gente não abandonou. Para elas é a maior alegria. Elas não sentem saudade de John Lennon. É lógico, é mãe. Toda viagem que a gente vai lá, elas falam: rapaz, vocês agora vão ficar aqui, não vão? Toda viagem que a gente vai para lá. Porque mãe é mãe, quer ter os filhos perto. Mas elas são alegres, porque elas sabem que nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus. Elas sabem que a gente está aqui cumprindo a vontade de Deus e não existe maior alegria para elas. Mãe, se for preciso vocês enviar os seus filhos para outro lugar, para morar em outro lugar, faça. Se for a vontade de Deus, faça. Se um dia, parecido Adão, sei lá, quiser ir para a África, virar pastor e ir para a África, vai doer a distância? Dói. Vai dar saudade? Dói. Mas não vai existir alegria maior que o seu filho fazendo a vontade de Deus. Não existe alegria maior para uma mãe de ver o seu filho nos caminhos que geram a salvação. Abandono não é distância geográfica. Tem muita gente, tem muita mãe que abandona o seu filho mesmo estando dentro de casa com o seu filho. Como assim, John Lennon? Não esquenta. Não liga para o seu filho. Agora tem muitas mães que os seus filhos estão longe, mas ela nunca abandonou, porque os seus filhos estão sempre no pensamento dela, porque os seus filhos estão sempre nas orações dela. Abandono não é isso. O pior abandono é o abandono estando dentro de casa. Esse é o pior abandono. As mães que ensinam, elas guiam gerações. Toda mãe, ela tem uma tarefa impressionante. Uma tarefa, como eu falei, dada de presente por Deus. De cuidar de uma vida. Não sei qual é a experiência de gerar uma vida. E nem quero saber. Mas deve ser algo incrível. Você saber que tem um ser crescendo dentro da barriga. E o amor começa ali.
Por que que guiam gerações? Veja bem, no capítulo 2, o 18 e o 19, o que vai falar? Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestido uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido, para oferecer o sacrifício anual. Não sei se Ana via o seu filho em outro momento, mas o que a Bíblia vai falar é que ela via uma vez por ano. E ela ia feliz. Ela fazia uma túnica, ela fazia uma capa e levava de presente para ele todo ano Aparecida. Todo ano para ela era uma alegria ver o menino ministrando perante o Senhor, vestindo aquela túnica que ela fazia. Era alegria para Ana. Ana não se ausentou. Todos os anos ela estava lá. O verdadeiro amor de mãe, mesmo longe, esse amor chega. Não existe barreira para um amor de mãe. Não existe barreira. Não. Uma mãe, se for preciso, ela deixa de comer. Talvez algumas aqui já fizeram isso. Deixaram de comer para o seu filho comer. E às vezes, muitas das vezes, o menino falava: mãe, a senhora não vai comer. Eu já comi, meu filho, pode comer. E não tinha comido. Um pai às vezes faz isso também. As mães, elas nunca param de influenciar. Quantos de nós, mesmo as nossas mães, talvez muitos aqui já perderam as suas mães, mas aposto que lembra da sua mãe. Aposto que, poxa vida, minha mãe me ensinou isso. Nesse mundo de rebeldia, como bem a Luana falou, os filhos muitas das vezes não entendem quando a mãe fala não, quando a mãe dá uma exortação. Todo mundo passa pela rebeldia. A própria mãe já passou pela rebeldia também, com sua mãe. Só que depois que vira mãe, aí fala: rapaz, o negócio é mais estreito. Mas a mãe, ela tem um conselho correto. O conselho certo. E a gente lembra dos conselhos da nossa mãe, porque ela vai ecoar por toda a vida. Aposto que a tia Nessi lembra dos conselhos da mãe, lembra do que a mãe dela falava com ela. Infelizmente, talvez você está aqui nessa noite e fala assim: John Lennon, você está falando do amor de mãe, mas eu não tive amor de mãe. Minha mãe me abandonou. Minha mãe me largou. John Lennon, você está falando que mãe é amorosa, mas nem todas as mães são amorosas. A minha me abandonou, a minha me deixou. A minha me deixou na beira da estrada, a minha me deixou na porta de uma casa, a minha me deu. Eu não tive o amor de mãe. Infelizmente, nós vemos que muitas das mães hoje têm abandonado seus filhos. Têm abandonado os seus filhos. Mas mesmo se isso aconteceu com você, tenha fé que Deus nunca nos abandonará. Aí agora eu quero falar de um Deus que nunca nos abandona. A mãe, apesar do grande amor dela, ela pode nos abandonar um dia, sabia? A Luana disse: não existe ex-mãe. De fato, não existe ex-mãe. A mãe vai ser sua para sempre. Mas muitas das vezes, Luana, a nossa mãe nos abandona. Muitas mulheres têm abandonado os seus filhos. Mas olha só, Isaías capítulo 49, verso 15,
Isaías vai fazer uma pergunta: porventura uma mulher pode se esquecer do seu filho que ainda mama? Ele está fazendo essa pergunta. Pode uma mulher esquecer do seu filho? A maioria das pessoas falaria: não, John Lennon, uma mãe não pode, uma mulher não pode esquecer do seu filho. Mas olha só o que ele fala: mas mesmo que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Isso aqui é Deus falando através do profeta Isaías. Mesmo que sua mãe te abandonar, Deus não te abandona. Deus, ele está sempre de braços abertos. Deus, ele está sempre disposto a apagar as feridas, a curar as feridas dos nossos corações. Talvez muitas mulheres não conseguem passar o amor para os seus filhos porque nunca receberam o amor de suas mães. Isso acontece. Mas saiba de uma coisa, que Deus, ele nunca abandona um filho seu. John Lennon, mas Deus, ele deixou o único filho dele morrer numa cruz. Mas Deus não abandonou ele. Deus resgatou. Jesus ressuscitou. Olha só o amor de Deus por nossas vidas. O amor de Deus por nossas vidas é tão grande que Deus entrega o seu único filho para morrer em nosso lugar. Por isso que ele fala: mesmo se sua mãe te abandonar, eu não te abandonarei. E eu gosto muito de ver o povo sertanejo, porque o povo sertanejo tem um amor bonito pela mãe. Está difícil da gente ver ultimamente isso, o amor pela mãe. E faz festa, faz café da manhã, e se junta todo mundo na casa para comer. Dá uma despesa na mãe? Dá. E tem mãe que tem muito filho. Mas está lá. E o povo gosta de estar com a mãe e tudo mais, e presente para lá, lembrancinha para cá. Mas mesmo que sua mãe te abandonou, fique tranquilo. Deus não vai te abandonar. E Ele está de braços abertos. Ele está de braços abertos, disposto a te acolher, disposto a te receber. Graças a Deus a minha mãe não me abandonou, mas o meu pai me abandonou. E eu falei que nós somos mais ligados à mãe, mas uma falta de um pai também é grande demais. E eu achei que Deus tinha me abandonado também. Mas Ele nunca me abandonou. Ele estava do meu lado, em todos os momentos. Quando eu era criança e queria ter um pai, Ele estava lá. Talvez você lembra de quando era criança e queria ter a sua mãe. Mas Deus não nos abandona e nunca nos abandonará. Ele está de braços abertos para a gente. Para a gente concluir nessa noite, para as mães, o seu papel vai além do cuidado físico. Para você que é uma mãe cristã, o seu papel vai além de colocar comida e de dar roupa. Mas o seu cuidado é construir um futuro. Seu cuidado é ser uma intercessora poderosa e uma mentora espiritual. O que é mentora espiritual, John Lennon? É aquela que vai dar o direcionamento. Não, meu filho, não vai por aí, não, vai por aqui. Vai pelo caminho de Deus. O caminho é melhor.
O caminho é estreito, mas é esse caminho que vai te levar para a vida eterna. O caminho do mundo é um caminho largo, mas vai te levar para a condenação. Vai por esse caminho, meu filho. Segue esse caminho, o caminho de Deus. Essa é a tarefa da mãe. Para você que é filho, e todo mundo é filho, alguns não são mãe, mas filho todo mundo é. Para você que é filho, presta atenção. Honre sua mãe, não só nos dias das mães. Honre. Valorize os seus ensinamentos. Perpetue a sua fé. Você, filho, não perca atenção em mim, não. Continue com sua mãe, honrando-a. Sabe como você honra a sua mãe? Estando no caminho de Deus, caminhando na igreja, procurando a vontade de Deus. É isso que é para honrar. É dessa forma que você consegue honrar. E para todos nós, se você não teve uma mãe presente, Deus pode ser o seu refúgio e lhe dar mães espirituais. O que é mães espirituais? É mulheres que oram por você. É mulheres que clamam por você. Salmo 27:10 fala, outro versículo falando sobre isso. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Então nessa noite, que você possa sair daqui com isso na mente. Deus, Ele te acolhe. Você como mãe, você como pai, filho, Deus, Ele sempre te acolherá. E Ele sempre te perdoará os seus pecados. E Ele sempre te guiará pelo caminho. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho em direção a Deus se não for Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós oramos ao Senhor, ó Pai, e agradecemos a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado mães, ó Pai, que oram, mães que clamam, Senhor. E eu te peço, ó Deus, continue fortalecendo essas mães, ó Pai. Continue, ó Deus querido, dando vigor e força, dando, ó Deus querido, sabedoria nessas mães para educar os seus filhos, ó Pai. Deus, eu oro também por aqueles que não tiveram uma mãe presente, ó Deus, que eles possam ter a certeza, Pai, que mesmo a mãe abandonando, o Senhor jamais abandonará, ó Pai. Deus, muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor um dia entregou o Teu Filho ali na cruz, ó Pai, e para morrer, para pagar o preço da nossa dívida, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus.